Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre o 21 de abril, então vem comigo e roda a vinheta. Meus amores, o 21 de abril é a data que entrou para o nosso calendário como feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E, inclusive, ele é o único sujeito histórico que tem um feriado nacional, que vai de norte a sul, de leste a oeste, justamente, né? Feriado nacional. Hoje nós vamos analisar quem foi Joaquim José da Silva Xavier, por que ficou conhecido como Tiradentes e também porque ele tem um feriado nacional. Então vamos lá analisar, né, todas essas questões, fazer esse passeio histórico. Vem comigo! Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746 em Minas Gerais. Por ser de família humilde, desde cedo precisou trabalhar para se sustentar. Inclusive, ele atuou em várias áreas, seja como um tropeiro, minerador e militar. Inclusive, quando ele estava ali atuando enquanto militar, ele fazia parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas Gerais, ocupando a patente de alferes. E vai ser justamente essa sua função enquanto militar que posteriormente irá o consagrar na história. Mas daqui a pouco nós iremos analisar essa questão. E para além de atuar nessas áreas, ele também atuava em vários outros serviços. Inclusive, ele corriqueiramente é apontado pelas fontes históricas como o senhor de várias aptidões. Tanto que o capitão José de Souza Coelho, que na época era vereador da Câmara da Vila de Pitangui, assim o descreve: um tanto cirurgião e dentista, entendedor de ervas para curar chagas e febres, perito em calçadas, pontes, moinhos e encanamentos. Então, assim mostrando como Tiradentes atuou em várias áreas do trabalho, e não é à toa que seu apelido vem do seu ofício enquanto Tiradentes. E vale ressaltar que, para além de ser conhecido por essas várias aptidões, ele também foi muito lembrado por conta do seu poder da oratória, o seu poder de persuasão. Inclusive, vai ser essa característica que os consagra como um dos grandes nomes da Conjuração Mineira. Mas, Glécia, o que foi a Conjuração Mineira? Até porque, por muitas vezes, a história de Tiradentes é atrelada a esse momento histórico. Mas aqui no canal tem um vídeo completo sobre a Conjuração Mineira. E se você ainda não assistiu, corre lá, porque é muito importante para que você possa entender todo esse contexto. Bem, meus amores, de maneira geral, a Conjuração Mineira foi um movimento ali encabeçado pela elite que tinha como intuito acabar, romper com todo o domínio colonial exercido pela coroa de Portugal sobre Minas Gerais. Até porque o período que teve essa articulação, que foi ali em 1789, foi um momento marcado por uma grande crise por conta da decadência da economia aurífera. E com isso nós temos essa elite se articulando para acabar com toda a exploração, a se emancipando Minas Gerais. Por muitas vezes Tiradentes ele é atrelado como se ele fosse o líder da Conjuração Mineira, mas na verdade ele foi o grande propagandista, até porque ele circulava facilmente entre as camadas sociais e sempre estava entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim facilitando a propagação dos seus ideais. Inclusive, quando Tiradentes foi preso, após o movimento ter sido delatado por Joaquim Silvério dos Reis, ele estava no Rio de Janeiro em busca de novos adeptos para a causa. Até porque ele defendia muito que Minas Gerais já seria esse país florente, florescente, de muitas riquezas naturais, que poderia, assim, proporcionar uma realidade melhor para os seus habitantes, e não precisando dividir a sua soberania com Portugal. Então ele era um grande propagandista desses ideais da Conjuração Mineira. E ele foi preso em 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro, onde ele foi julgado
e condenado à pena per capita, à forca, pelo crime de lesa majestade, que seria nessa traição à coroa de Portugal. Ele ficou preso até o dia 21 de abril de 1792, quando foi executado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, e após ter sido enforcado, teve todo o seu corpo esquartejado e espalhado pela estrada que dava acesso à Vila Rica, e a sua cabeça ficou exposta na Praça Central de Vila Rica, onde atualmente é a Praça Tiradentes. A sua casa foi queimada, o terreno salgado e todos os seus bens confiscados, e a partir de então ele entrou para a história como maldito, por esse crime, de traição à coroa. E normalmente a gente pensa, mas por que, dentre todos os participantes da Conjuração Mineira, Tiradentes foi o único morto? Bem, ele era o único que não tinha tanto prestígio político, econômico e social, e para além dessa questão, ele foi o único que até o fim continuou defendendo os ideais da Conjuração Mineira, continuou defendendo que Minas Gerais deveria sim se emancipar, deveria se desvincular dessas amarras coloniais com a coroa de Portugal. Então, até o fim, ele continuou ali com o pé firme, defendendo, todos os seus ideais, defendendo o que ele realmente acreditava, o que foi considerado como uma grande afronta para a coroa de Portugal, e assim ele sendo executado para servir como exemplo do que aconteceria com essas pessoas que se voltassem contra a coroa de Portugal. Então, assim, nós podemos perceber como a história de Tiradentes, ela tem muito a ver, com todo esse contexto histórico de 1789. E, novamente, se você ainda não assistiu o vídeo sobre Conjuração Mineira, assista, porque tem muitos detalhes e eu abordo essa questão de uma maneira muito mais abrangente que pode te ajudar a consolidar ou a construir esse conhecimento. Agora vamos analisar por que Tiradentes entrou para a história do nosso país marcando uma data no calendário nacional. Então, assim, apesar dele ter sido visto como maldito, como esse grande traidor da coroa de Portugal, ali durante o período colonial, quando ocorreu a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 pelos militares, nós temos o processo de resgate histórico de Tiradentes. Mas por quê? Bem, quando os militares assumiram o poder, era necessário construir símbolos, construir uma nova narrativa que rompesse com todo aquele passado colonial, que rompesse com todas as influências que a coroa de Portugal exercia no Brasil. E com isso, tem esse resgate de Tiradentes como esse símbolo, como esse herói nacional, que foi um militar que resistiu a essas amarras coloniais, que lutou contra a coroa de Portugal a partir ali da articulação da Conjuração Mineira. E a partir de então nós temos Tiradentes como esse grande herói cívico, e a data da sua morte entrou para as comemorações cívicas do Brasil. E posteriormente, já ali durante o período da ditadura militar, em 1965 mais precisamente, nós temos a oficialização do 21 de abril como feriado nacional. Inclusive, Tiradentes, ele tem o seu nome no livro dos heróis da pátria, justamente mostrando, como ele esse símbolo muito importante para pensar toda essa construção da República. Uma questão que nós podemos analisar de maneira assim muito explícita ao pesquisar imagens de Tiradentes, onde ele é sempre retratado com cabelos e barbas longas, uma imagem que já faz muito referência à própria imagem de Jesus Cristo, já para mostrar nele como esse grande Marte, esse herói que deu o seu sangue para pensar em um novo projeto político que seria essa república. Então, por isso que analisar a história de Tiradentes e também analisar esse resgate histórico e essa construção imagética tem muito a ver com esses interesses políticos que foram sendo desenvolvidos ao longo do processo. Até porque, segundo historiadores, quando Tiradentes foi morto,
ele provavelmente deveria estar com a cabeça raspada, uma prática muito comum nas prisões para evitar a propagação de piolhos entre os presos. Então, assim, meus amores, diante de tudo que analisamos, nós podemos perceber como 21 de abril é essa data com grande significado político, histórico e simbólico. Até porque Tiradentes entrou para a nossa história como esse patrono da nação brasileira a partir, da oficialização do 21 de abril como feriado nacional. E vale ressaltar que Tiradentes teve a sua história marcada por vários acontecimentos significativos, já que durante o período colonial, por conta do envolvimento com a Conjuração Mineira, ele foi acusado pelo crime de lesa-majestade por traição à coroa e assim sendo considerado como mal visto, como maldito na história e passando por esse processo de apagamento. E já no processo de proclamação da República, nós já temos o resgate histórico de Tiradentes como herói nacional. Então, assim, já mostrando nesses vários significados que a sua imagem, que a sua história foi ganhando ao longo do processo. Por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau, tchau e até a próxima.